prohibido manifestarse. Todo el mundo, yo lo hice, pero no sabía nada de ello, empezó a recibir mensajes de celular en los que se decía que Aznar no se vaya sin pagar, ¿no? Que Aznar, no sé si entendéis la expresión, Aznar se va de rositas, ¿no? Es decir, Aznar se va sin pagar sus culpas, por así decirlo, y convocaba a manifestaciones y a concentraciones, a reuniones delante de las sedes, frente a las sedes del Partido Popular, ¿no? Esto, ciertamente, existía ya esta técnica de autoorganización, como en Estados Unidos, en otros sitios, se ha llamado algo así como flash mob, es decir, como reuniones sorpresa, ¿no? En política nunca se había hecho hasta entonces en España. Por eso los mediaactivistas no teníamos nada que ver, porque no confiábamos en que recibiendo un mensaje, bueno, igual piensas, bueno, tal vez voy yo y no hay nadie más, o ha sido algún amigo que me lo ha mandado, ¿no? Y sin embargo, no fue así, es decir, esa misma tarde nos fuimos acercando a las sedes, estaba todo lleno de policía y vimos que increíblemente cada vez venía más gente, venía más gente, venía más gente, y toda había sido a través, se había enterado, había sabido de todo eso a través del celular y a través de esa forma de comunicación. Otro tanto igualmente sucedió en Barcelona y en otras ciudades, cuando se supo que esto fue a las 5 de la tarde, a las 7 de la tarde en Barcelona, en otras ciudades ya se sabía que en Madrid estaban delante de la sede del Partido Popular y ellos se fueron a sus sedes comunicándose también a través de los teléfonos móviles. Es decir, la autoorganización, el uso de los instrumentos de comunicación había creado ya un evento al que se sumaron después los grandes medios de comunicación, es decir, a las 9, a las 10 de la noche ya era imposible ocultar que la gente estaba asediando a los políticos del Partido Popular que estaban en las sedes. Y llegó la televisión, llegaron las radios y se creó una situación verdaderamente decisiva para que Aznar dejara el poder. La autoorganización, lo que se ha llamado ese swarming, es decir, ese enjambre, es decir, como las abejas, ¿no?, que atacan, se unen y atacan en un punto, esa forma de organización de unos pocos aislados que se concentran en un punto de manera inesperada, había conseguido realmente un día antes de las elecciones que el gobierno de Aznar quedara completamente deslegitimado por, no se sabía por quién, por una multitud, por Aznar y los políticos del Partido Popular enseguida entraron en paranoia, ¿no? Y decían que era el Partido Socialista, es decir, la oposición quien estaba organizando, y el Partido Socialista no sabía nada, evidentemente sabía que eso podía beneficiarle, pero no apoyó ni mucho menos aquellas movilizaciones, se mantuvo aparte. Es decir, era una multitud sola frente al poder, era una multitud sola frente al sistema político la que consiguió que el 14 de marzo Aznar perdiera las elecciones. No solo lo hizo con la presencia física, sino lo hizo con la producción de una esperanza, con la producción de una realidad, con la producción de un sujeto de resistencia que se comunicaba en el momento justo. Esa es lo que quería hacer referencia con la capacidad expresiva, ¿no? Esa multitud no era representativa en el sentido estadístico, en el sentido normal, porque no se presentaba a las elecciones ni era posible contarla, ¿no?, como se cuentan en las elecciones o en una cámara representativa, pero era expresiva de aquello que en aquel momento sí era la indignación generalizada, la resistencia frente a lo que era una mentira evidente, ¿no? Yo creo que eso es un ejemplo que, si queréis, ahora podemos discutir de cómo el mediaactivismo, con su capacidad de autoorganizar la comunicación,
y de autoorganizar, digamos, la cooperación comunicativa para hacer política fuera del sistema político, es también, por así decirlo, una de las formas de contrapoder, de nueva forma de contrapoder democrático, de nuevo espacio público para, por así decirlo, poner en peligro, para contestar, para impugnar el imperio monolítico de los grandes medios que provoca crisis, que provoca situaciones como la que estamos viviendo en Brasil. Y nada más, muchas gracias, espero que me hayáis entendido bien. Bom, gente, eu agora vou tentar ler o texto do Bifo. Agora eu peço a compreensão de vocês, porque o texto eu recebi há pouco tempo, é em italiano. Eu não sou expert de italiano. Se alguém aqui souber bem italiano, quiser uma ajuda. E eu vou tentar traduzir online, assim. Então. Mas je te dis en français, tu me dis en espagnol, et je traduis en portugais, c'est là. Non, je te le dis en français aussi, et puis tu traduis en portugais. Non, tu me dis les termes, mais je te le dis en français. Bom, je vais essayer, et sinon je te le dis. A Bárbara está ali também para ajudar. Vamos ver. Mediativismo e mutações. Se examinamos o fenômeno do mediativismo do ponto de vista da evolução humana, penso que a sua função essencial seja aquela que investe na sensibilidade, na percepção estética, na comunicação erótica. O mediativismo se manifestou inicialmente com a proliferação das iniciativas midiáticas horizontais ligadas em rede. Mas o núcleo profundo da problemática mediativista é a ecologia da mente em relação com as mutações cognitivas. A mediatização é fator de uma mutação cognitiva, da qual vemos os efeitos na primeira geração videoeletrônica, aquela que abriu com os olhos sobre o mundo, em grande parte simulado, e memorizou imagens e palavras emanadas, provenientes da máquina e não de organismos físicos capazes de afetividade e de contato. A informatização produz uma aceleração dos processos cognitivos. O número de operações cognitivas às quais o cérebro se sobrepõe, às quais o cérebro é solicitado, aumenta vertiginosamente. Mas, para manter o ritmo sempre mais rápido, o cérebro tende a simplificar os percursos da interpretação até tornar automática grande parte das suas respostas. A automação dos processos de pensamento reduz progressivamente a capacidade da imaginação autônoma e tende a comprimir o tempo de elaboração consciente e de elaboração emotiva. A atenção social se torna, assim, compatível com a grelha, com a grade recombinante da rede. Os seres humanos são transformados em terminais semiconscientes de um processo de ativação ininterrupta e a celularização é parte integrante do processo. O terminal humano é contactado e integrado na rede produtiva de maneira pontual, casual, aleatória. Em uma palavra, precária. O trabalho social é transformado em uma extensão infinita de tempo disponível, sempre atento, mas só aleatoriamente ativado. Os indivíduos são formalmente livres e empreendedores de si mesmos, mas o seu tempo de atenção é escravo, colonizado capilarmente, minuciosamente, ainda que pago somente em certos momentos. Se verifica um fenômeno paradoxal. Os indivíduos são fechados no seu isolamento individual, portadores de um terminal portátil de conexão que os ativa aleatoriamente como autônomos. A privatização do tempo
produz um efeito de dessocialização. Mas esta dessocialização não goza da autonomia da solidão, porque é exposta a uma socialização invasiva, sempre possível, sempre à espreita. Dessocialização hipersocializada. A mutação cognitiva produzida pela aceleração da infoesfera e o domínio econômico e político da corporation mediática global são duas questões distintas, mas que se interconectam. O mediativismo deve saber compreender, ao mesmo tempo, ambos os planos e agir distintamente sobre cada um deles. É necessário sabotar o domínio corporativo da mídia, usar todos os instrumentos possíveis para subverter este domínio, mas não se pode pensar resistir às mutações antropológicas que as tecnologias da comunicação colocaram em movimento. Mutações e domínio devem ser desconectados. O domínio erudido, eliminado, a mutação atravessada, acolhida, elaborada. Dentro da própria palavra mediativismo, existe uma contradição. Medium, é um instrumento que utiliza aquele que se serve desses mídia e coloca a pessoa que se serve desses mídia em uma condição de mediação e de passividade. Como pode tornar ativo aquele que usa instrumentos para mediar, para passivizar? Nesta contradição, o mediativismo encontra seu problema teórico e a sua energia prática. Por exemplo, durante os anos 90, se desenvolveu um processo largamente participativo que permitiu a criação da internet. Muitas energias criativas foram expressas no plano tecnológico, estético, filosófico. Naquele processo, vimos emergir a potencialidade inovadora do paradigma de concatenação social paritária que a rede encarna. Ao mesmo tempo, portanto, internet ao mesmo tempo, enfim, entretanto, isso. Ao mesmo tempo, entretanto, a internet é o dispositivo essencial da mutação, o fator principal da mediatização da linguagem e da vida humana. Nessa ambiguidade, vive o mediativismo. Isso participa do processo de mutação pós-humana, mas tenta desviar o trajeto, impedir que nisso se perca aquilo que torna digna e prazerosa a vida humana e que torna criativa a linguagem. Logo, o objetivo do mediativismo não é se opor às mutações em curso, nem governá-la. O seu objetivo deve ser manter ativa, no curso dessas mutações, competências cognitivas criativas, éticas e estéticas, das quais a continuidade está ameaçada. Segunda parte. A catástrofe temporal de Virilio. De Virilio. Sim, Paul Virilio. Bom, a transformação induzida pelas tecnologias da aceleração absoluta, isso é, do tempo real, traz consigo uma crise das condições antropológicas dentro das quais se formou e pôde florescer a democracia. A virtualização da troca entre da scambio tra parlanti, faladores, da troca de falantes, a cisão entre comunicação e corporeidade, a desterritorialização das fontes de informação, são processos destinados a desregrar a comunidade urbana
na forma que conhecemos desde o Renascimento em diante. Não somente a democracia está em questão, mas também a noção de universalidade humana. Nas condições da virtualização, a presença do corpo do outro se torna alguma coisa supérflua, se não alguma coisa, ou ainda alguma coisa embaraçante, fastidiosa. Não temos tempo para nos ocuparmos da presença do outro. Do ponto de vista econômico, o outro deve comparecer como informação, como virtualidade. Logo, deve ser elaborado rapidamente e evacuado na sua fisicidade. A difusão das tecnologias eletrônicas provocaram, segundo Virílio, uma catástrofe da democracia e, portanto, da condição urbana. Uma catástrofe que golpeia e anula a própria percepção da temporalidade. A catástrofe temporal se verifica, sobretudo, em nível cognitivo. Esse é o efeito de um colapso na relação entre velocidade da infoesfera e tempo de elaboração racional e emotiva. No regime da velocidade absoluta, se rompe alguma coisa de decisivo no tecido mesmo da realidade, na possibilidade de produção do acontecimento e, sobretudo, na relação entre consciência e processo real. A causa da ingovernável velocidade é o automatismo técnico. A causa da ingovernável velocidade, o automatismo técnico, se tornam independentes da vontade e da ação humanas. O efeito da aceleração é um colapso das formas de consciência humana na relação com a temporalidade infoesférica. A aceleração absoluta da infoesfera corta drasticamente o tempo necessário para elaborar racionalmente uma opinião, para traduzir as reações imediatas através das técnicas da verbalização e, sobretudo, corta o tempo necessário para uma elaboração emocional dos estímulos que provêm do ambiente, dos corpos signos que estão em torno de nós. Virílio prefere a noção kantiana do tempo, uma perspectiva fenomenológica pulsional que encontra em Bergson e Russell as suas referências. O tempo não é uma condição epistêmica transcendental, mas uma modalidade do sensível, uma duração da consciência. Se pensamos a relação entre tempo e infosfera dentro de uma perspectiva fenomenológica, intencional e duracional, podemos perguntar o que sucede ao tempo. É isso, Barro? O que acontece, né? O que sucede ao tempo? Esta pergunta significa: o que sucede ao nosso organismo perceptivo e consciente? O organismo consciente vive no tempo, mas o tempo é do organismo consciente. A aceleração infinita do tempo real corta o tempo da afetividade mental até a dislexia, até o pânico. E o organismo consciente reage a esta situação agarrando-se aos automatismos psíquicos, tecnológicos, sociais, que tomam o lugar da escolha consciente. Sábia, né? Não há mais possibilidades de escolher, porque tudo se passa muito velozmente, em muita velocidade, porque a atenção no tempo é muito saturada. A aceleração determina um salto antropológico, psíquico, linguístico. Dentro de que condições sociais se desenvolve este salto? As tecnologias da mente não são propriedades comuns a todos os seres humanos, mas são propriedades de poucos grupos econômicos globais superpotentes. Estes grupos se tornaram capazes de canalizar a atenção, o comportamento, as escolhas de consumo e as escolhas políticas. Na experiência cotidiana, experimentamos sempre mais frequentemente a sensação de não termos tempo, de não
conseguirmos seguir o fluxo das informações. No contexto competitivo, a aceleração provoca um efeito patológico, né, que se manifesta de várias maneiras nessa psicosfera contemporânea. O circuito da volição, da vontade, parece perturbado nos comportamentos da primeira geração videoeletrônica. A capacidade de perseguir no tempo uma finalidade de modo consciente, uma escolha, aparece débil. A passagem ao ato se torna difícil de imaginar, fora dos circuitos automáticos de comportamento, e isto talvez explique por que, sempre mais frequentemente, o ato irrompe aleatoriamente como acting out, agressivo, privado de sentido. Afasia e dislexia são os efeitos que a aceleração tende a produzir sobre o comportamento linguístico. Os fenômenos sociais que envolvem a primeira geração videoeletrônica são sempre menos elaborados linguisticamente. Se pensamos a explosão dos subúrbios parisienses, em novembro de 2005, parece que o dono da palavra vai se extinguindo. Talvez outras formas de expressão estejam nascendo, mas a discrasia entre velocidade infosférica e tempo de elaboração psíquica, pelo momento, se manifesta como patologia. Terceira e última parte. Está dando para ir? Está indo, gente? Está acompanhando? Eu que não aguento mais. Vamos lá. Mamma mia. Cansaço. Ivana, quanto eu vou ganhar por essa tradução aqui? Ajuda aqui um pouco, Bárbara. Mamma mia. Estou morta. Vamos lá. Mediativismo e imediatez. Na sua gênese histórica, o mediativismo nasce da contra-informação e da denúncia da mentira do poder. Contra-informação e denúncias foram acompanhadas, por todo o século XX, a luta política e social. Mas não é mais essa a função principal do mediativismo contemporâneo. Não que a denúncia tenha se tornado irrelevante. O poder não parou nunca de mentir. E é importante que qualquer um denuncie, que alguém denuncie, o fato que os enunciados do poder são mentira. Mas o verdadeiro problema é um outro. As pessoas não têm mais nenhuma percepção do fato de que a vida poderia ser diferente. A prioridade da existência e de que as prioridades da existência poderiam ser outras. O efeito da mediatização parece ser, antes de tudo, uma paralisia da imaginação. É como se a mente coletiva fosse, a tal ponto, ocupada de descodificação, memorização e esquecimento do fluxo ininterrupto de informação mediática até... caramba, essa frase é imensa. É como se a mente coletiva fosse, a tal ponto, ocupada pela descodificação do fluxo ininterrupto de informações mediáticas, até não encontrar espaço temporal para uma atividade imaginativa independente e, sobretudo, para a imediatez. Para os investimentos do desejo, em contato direto com a corporeidade, com a libido, com a aventura da existência. Por isso, a função principal do mediativismo contemporâneo é a reativação da consciência sensível que a mediatização devastou e tende a desativar integralmente. O sentimento de compaixão pelo outro, o sentimento da gratuidade do ato de conhecimento estão progressivamente esquecidos, cancelados, desativados, transferidos na sua esfera publicitária, aonde se transformaram em hipérboles irrealizáveis, puramente espetaculares.
E a miséria existencial cresce proporcionalmente com o expandir-se da opressiva riqueza do espetáculo midiático. Os mediativistas são experts da tecnologia da comunicação e são produtores de software, de máquinas e de conteúdos que ligam cybercultura e prática social. Mas não podem ser só isto, porque o verdadeiro escopo do mediativismo não é mediático. O verdadeiro problema do mediativismo é a imediatez, a reinvenção da imediatez, é isso mesmo? É? A reinvenção da imediatez no universo paralisante da saturação mediática. Para a geração que ha tomado a palavra da máquina televisiva e multimedial, que da la madre... Então, que é aprendido. Para a geração que aprendeu a palavra da máquina televisiva e multimediática, que da própria mãe. Para a geração que aprendeu mais a palavra através da máquina televisiva do que da própria mãe. Entra em mutação o próprio funcionamento afetivo do aprendizado, da memória, da imaginação, lógico. A mãe é a televisão, entendi. A aceleração da infosfera reduz dramaticamente o tempo de elaboração consciente emocional. Consciência e emoções se tornam esferas não comunicáveis. E, quando a emoção explode, não pode mais ser mediada pela consciência, pela sabedoria. O comportamento cognitivo-linguístico tende a ser capturado pelos automatismos conexos da competição, até quando alguma coisa começa a se despedaçar. Por muito tempo, o organismo foi exposto a uma massa proliferante de estímulos neuromobilizantes. A aceleração e intensificação dos estímulos nervosos sobre o organismo consciente parece ter parece ter debilitado a película cognitiva que podemos chamar de sensibilidade. O organismo consciente teve que acelerar a reatividade cognitiva gestual cinética. Se reduziu dramaticamente o tempo disponível para a elaboração dos estímulos nervosos. Talvez por isso parece se reduzir a capacidade empática. A troca simbólica entre seres humanos vem sendo elaborada sem empatia, porque não é possível perceber o corpo do outro segundo uma temporalidade afetiva. Para poder perceber o outro como corpo sensível, é preciso tempo. É preciso tempo de carícias. Bom, tudo bem. E o tempo para a empatia diminui, porque a infoestimulação se faz intensa demais. Na psicosfera da primeira geração videoeletrônica, começam a se manifestar os efeitos da infovasão, do overload nervoso, da fractalização do tempo de trabalho e existencial, da insegurança que se traduz em medo, solidão e terror. Psicobombas estão explodindo na mente global interconexa. O efeito é imprevisível. Afasia e violência, pornografia e tortura, psicofármacos e pânico. O movimento se apresenta como única linha de fuga possível. O improviso, forma de um fluxo de linguagem de corporeidade coletiva, introduz a possibilidade de uma outra temporalidade, de um outro ritmo, de uma outra modalidade de relação. Só quando o movimento começa a penetrar nos circuitos de reprodução da força de trabalho cognitiva, se torna possível a criação de uma esfera autônoma de existência social. Mas como se pode realizar este salto? Para sabê-lo, devemos partir do vivido dos trabalhadores cognitivos, devemos partir dos efeitos da mediatização sobre a sensibilidade.
A mediatização da experiência comunicativa produziu um efeito patológico na psicosfera. A relação entre mídia e imediatez aparece no horizonte como o grande problema futuro da teoria da mídia e do mediativismo. Gel!